Muito bem, meus irmãos, vamos então retomar a nossa conversa a respeito da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Já há algumas semanas nós temos estudado a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Chegamos ao capítulo 7. Estamos no capítulo 7. Vamos ler a mesma porção que lemos na semana passada, uma vez que nós não terminamos de analisar a porção lida na semana passada. Então, a gente vai retomar a conversa no ponto em que deixamos. Nós lemos na semana passada dos versos 10 a 16 do capítulo 7. Então, abra aí a sua Bíblia, 10 a 16 do capítulo 7. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Permaneça com a sua Bíblia aberta, vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, o nosso pedido agora é o mesmo que o salmista faz no Salmo 119. Desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para aqueles que não têm nos acompanhado desde o início, nós temos chamado esta série de estudos de problemas de uma igreja local. Então, nós estamos estudando sobre problemas de uma igreja local. E por que foi que escolhemos este tema? Porque a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que tem sido objeto do nosso estudo, é uma carta na qual Paulo está tratando de problemas de uma igreja local. Então, ao estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você estará estudando a respeito do tratamento que Paulo deu a uma série de problemas daquela igreja. Aqui no capítulo 7, eu já disse e repito, Paulo está respondendo uma série de perguntas que chegou até ele por meio de uma carta que foi enviada pela igreja. É por isso que Paulo começa o capítulo 7 dizendo: quanto ao que me escrevestes, então eles escreveram a Paulo, fazendo uma série de perguntas, às quais Paulo está respondendo aí no capítulo 7. Já vimos que nós temos as respostas, mas não temos as perguntas. Então, a gente olha para as respostas dadas por Paulo e tenta imaginar a pergunta que foi feita. Então, esse é o nosso desafio, não é? Já vimos que no capítulo 7, versos 1 e 2,
Paulo talvez esteja respondendo uma pergunta sobre qual seria o melhor para os crentes naquela época e naquela situação de perseguição. Casar ou permanecer solteiro, não é? Então, verso 1 e 2, possivelmente esta é a pergunta que Paulo está respondendo. Se o casamento ou a solteirice seria uma melhor condição para o crente daquela época, naquela circunstância. Depois, versos 3 a 6, parece que Paulo está aí respondendo alguma pergunta sobre a possibilidade de um casamento celibatário. Então, parece que esta é a pergunta, e Paulo, então, responde aí nos versos 3 a 6. Já analisamos isso também. Nos versos 7 a 9, Paulo faz um apelo aos seus leitores para que permanecessem naquela situação em que eles se encontravam, no mesmo estado em que Paulo estava. Então a gente chega à conclusão de que Paulo estava sozinho. E nós aprendemos que é difícil a gente dizer qual era o estado civil de Paulo. Naquela situação ele estava só. Mas a gente não consegue saber se ele era solteiro, viúvo, divorciado. Nós não sabemos qual era a situação de Paulo. Mas vimos, quando estudamos esse apelo de Paulo, que Paulo faz o apelo, mas ele faz uma ressalva, reconhecendo que Deus concede a cada um o seu dom quanto a isso. Então nós aprendemos que alguns nascem para o casamento e outros não, e aplicamos esse ensino dizendo que nós precisamos aprender isso hoje, porque hoje a gente faz muita pressão sobre as pessoas como se todo mundo tivesse que se casar. Então a gente precisa aprender com Paulo, não é? Sobre o dom que Deus dá a cada um. E na semana passada, começamos então a analisar dos versos 10 a 16, que foi a porção que acabamos de ler. Então vamos retomar aí a nossa conversa onde nós paramos. Eu disse na semana passada que parece que nessa porção Paulo está respondendo sobre a possibilidade de um crente divorciar-se de um cônjuge incrédulo. A pergunta é, se um só se converteu ao cristianismo e o outro cônjuge não, então a pergunta talvez parece ser esta. O divórcio, nesse caso, não seria uma opção viável? Então, fizemos um exercício de imaginação, porque naquela época, muitas pessoas do paganismo, pessoas de religiões pagãs estavam se convertendo ao cristianismo, e o caso de um casal em que apenas um dos cônjuges se converte, e talvez fosse esta a questão que Paulo está tratando aqui, nos versos 10 a 16. Como se alguém dissesse assim, Paulo, eu me converti a Cristo, mas o meu cônjuge não. E isso, Paulo, tem atrapalhado muito a minha carreira cristã. A minha caminhada cristã está ficando prejudicada na companhia de um cônjuge pagão. Paulo, nesse caso, você não acha que o divórcio não seria uma saída sábia? Porque isto haveria de melhorar a minha caminhada cristã? Então parece que é esse tipo de pergunta que Paulo está respondendo nos versos 10 a 16. Nós vimos na semana passada que a gente pode dividir a resposta de Paulo em dois blocos. No primeiro bloco, que analisamos na semana passada, o primeiro bloco ele é composto dos versos 10 e 11.
E eu sugeri a vocês que nos versos 10 e 11, Paulo tem em mente um casamento no qual ambos os cônjuges são cristãos. Paulo chega a dizer que o que ele vai falar aí nos versos 10 e 11 era a ordem do próprio Senhor. Veja o verso 10. Ordeno não eu, mas o Senhor. Então, o que Paulo diz nos versos 10 e 11, o que ele faz aí, é somente repercutir o ensino que Jesus já havia dado a respeito da indissolubilidade do casamento. Esse ensino de Jesus está em Mateus 19. Nós já comentamos isto, e Jesus ensinou claramente que o casamento possui um vínculo indissolúvel e que a dissolução do casamento, o divórcio, só acontece hoje por causa da dureza do nosso coração. Mas não foi assim que o Criador planejou que a coisa fosse. Então, como nós estamos vivendo num mundo onde as coisas não são o que deveriam ser, como nós estamos vivendo num mundo no qual o pecado entrou, divórcio acontece. Então, esse é o ensino aí que Jesus deu e que Paulo repercute nos versos 10 e 11. Bom, chegamos aos versos 12 e 13. E aí eu sugeri a vocês que nos versos 12 e 13, o apóstolo Paulo tem em mente um casamento que a gente chamaria de misto. Um casamento no qual um cônjuge só é cristão. E eu fiz questão de explicar para vocês que Paulo aqui não está defendendo o casamento misto. O que Paulo tem em mente aqui é um casamento que, quando aconteceu, aconteceu entre dois incrédulos. E, de repente, um deles foi alcançado pela graça e o outro não. Então, parece que é isso que Paulo tem em mente, os versos 12 e 13. E foi aqui que nós paramos, então eu vou reler os versos 12 e 13. Aos mais, se nos versos 10 e 11 Paulo falou dos cônjuges crentes, agora ele fala aos mais, isso é, aos demais, em outras palavras, aos que são casados com cônjuges incrédulos, ele diz, digo eu, não o Senhor. Preste atenção, nos versos 10 e 11, ele só repetiu o que Jesus havia dito. Agora ele diz, digo eu, não o Senhor, porque não tinha palavra do Senhor sobre essa situação de um cônjuge que se converteu depois de casado e o outro não. Então, aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Então, repetindo, Paulo está falando de alguém que, já estando casado, tenha se convertido e o seu cônjuge não. Então, Paulo não está tratando aqui de alguém solteiro que está pensando em se casar. O assunto aqui não é com quem se casar. O assunto aqui é sobre colocar fim no casamento, não é? Por causa do cônjuge incrédulo. Então,
Ele diz aí, digo eu, não o Senhor. E aí ele dá a instrução dele, porque não tinha uma instrução do Senhor já conhecida naquela época. Agora nós temos uma instrução do Senhor. Por quê? Porque a instrução de Paulo é a instrução do Senhor. Paulo falou estas coisas sob inspiração de Deus. Quando Paulo ensinou isso, ele não tinha um ensino prévio do Senhor. Mas hoje nós temos. O que eu quero que fique claro aqui, que o que Paulo ensina aqui não é menos autoritativo do que o Senhor ensinou. Isso é muito importante. Tem algumas Bíblias, algumas versões de Bíblias, tem muito tempo que eu não vejo, mas eu me lembro que houve uma época que havia algumas Bíblias que traziam as palavras do Senhor Jesus em vermelho. Era para destacar as palavras do Senhor. Eu pessoalmente acho que isso talvez possa induzir as pessoas ao erro. As pessoas acharem que aquilo que está em vermelho é mais autoritativo do que o restante da Escritura. Como se aquilo que Jesus dissesse tivesse mais valor, mais poder, mais autoridade. Mas não pense nisso aqui quando Paulo diz, digo eu, não o Senhor. Paulo só quer dizer que ele não tinha até então uma palavra prévia de Jesus sobre o assunto. Uma vez que Paulo falou sobre o assunto, palavra de Paulo é palavra do Senhor. Não é isso que o Senhor Jesus falou quando ele enviou os apóstolos? Ele diz, quem receber vocês, recebe a mim. E quem receber a mim, recebe o Pai que está nos céus. Então, a palavra de Paulo aqui é palavra do Senhor. Então vamos ver a palavra de Paulo, a instrução de Paulo, que também é a instrução do Senhor. Paulo diz aí, no verso 12, né? 12 ou 13, hein? Deixa eu ver. 12. No verso 12, ele diz aí que se houver consentimento do cônjuge incrédulo, o casamento deve ser mantido. Então, continua valendo a natureza indissolúvel do casamento, mesmo que um dos cônjuges tenha se convertido e o outro não. Paulo entende que, havendo consentimento da parte incrédula, o casamento não deve ser dissolvido, não é? Ele é uma união indissolúvel, portanto, deve ser mantido. Mesmo neste caso, Paulo continua valorizando a indissolubilidade do casamento. Isso é importante, não é? O fato de ter um dos cônjuges que não tenha se convertido não justifica a ruptura do vínculo conjugal. Isso é muito importante porque eu tenho visto as pessoas tentar justificar divórcio entre nós, no meio do povo de Deus, interpretando erroneamente as palavras de Jesus em Mateus 19, quando Jesus diz, não separe o homem o que Deus ajuntou. Então, muita gente acha que o que Jesus disse é que existem certos casamentos que foram ajuntados por Deus. Esses não pode separar. Mas existem alguns casamentos que Deus não ajuntou, então esse pode separar. Eu aconselhei certa vez um irmão que estava querendo pôr fim no casamento dele sem nenhuma razão
sem nenhum motivo, casado com uma esposa crente, uma moça piedosa, integrada na igreja. Depois a coisa veio à tona, ele havia se apaixonado por uma outra moça, não é? Mas quando eu o aconselhava, ele dizia: reverendo, Jesus disse que não separe o homem o que Deus ajuntou. O meu casamento não foi Deus que ajuntou. Aí ele dizia: então o meu pode. Eu disse: cara, você está interpretando mal as palavras de Jesus. Quando Jesus diz: não separe o homem o que Deus ajuntou, ele está dizendo: não considere dissolúvel aquilo que Deus projetou para ser indissolúvel. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não desconsidere o que o projeto original não considere o projeto, não desconsidere o projeto original. Deixe-me tentar dar uma ilustração. O meu carro foi projetado para funcionar com 2 tipos de combustíveis: álcool, etanol ou gasolina. Então, o engenheiro que projetou meu carro, quando ele projetou para ele funcionar com etanol e com gasolina. Então, seria mais ou menos dizer assim: olha, não coloque diesel no tanque do carro que foi projetado para funcionar com álcool ou etanol. Ou seja, não desconsidere o que o engenheiro que projetou o carro pensou. Vai dar ruim. Se você colocar óleo diesel, vai dar ruim. Entendeu? Então, quando Jesus diz: não separe o homem o que Deus ajuntou, ele está dizendo: não desconsidere o projeto original. O projeto original é para que seja indissolúvel, não é? Em outras palavras, divórcio é arrumação nossa, é dureza do coração. Jesus mesmo disse: não era para ser assim. É assim, o divórcio entrou para a nossa experiência por causa do pecado, assim como a morte. Não era para ser assim, mas a morte entrou na nossa experiência e agora a gente morre, porque um dia o pecado também entrou na nossa experiência. Então, preste bem atenção. Aqui, quando Paulo diz: não, mesmo um casamento que, quando aconteceu, tenha sido feito por mentes pagãs, mesmo que um dos cônjuges não tenha se convertido, se ele admite tocar o casamento, o cônjuge cristão deve manter o casamento. Então, mesmo um casamento pagão, todo e qualquer casamento é para ser indissolúvel, não é? Então, esse negócio de dizer: não, eu posso me divorciar porque o meu casamento não foi Deus que ajuntou, é conversa fiada, não é? É querer racionalizar o pecado. Então, qual é o conselho de Paulo, que é também do Senhor? Paulo, eu me converti a Cristo, meu cônjuge não. Isso traz grandes dificuldades. Tem dia que ele me atrapalha, fica me chamando para ir lá no templo pagão, eu não quero ir lá, às vezes fica me atrapalhando ir para o culto cristão. Eu acho que melhor eu me divorciar. Qual é o conselho de Paulo? Olha, se ele consente em viver com você, não se divorcie, mantenha o casamento. E Paulo vai dar a razão. A razão está no verso 14. Qual é a razão que Paulo dá? Porque, essa é a razão, esse é o porquê. Por que eu tenho que manter o casamento se o meu cônjuge incrédulo admite continuar vivendo comigo? A razão é: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte,
os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Deixa eu tomar um copo d'água aqui, porque esse versículo é difícil da gente entender. Espero que Deus nos dê graça para não colocar palavras na boca de Paulo. Irmãos, aqui a gente precisa ser cuidadoso, tá bom? Precisamos ser cuidadosos aqui. A razão é que o marido incrédulo, o cônjuge incrédulo, é santificado no convívio com o cônjuge crente. Mas a pergunta é, o que isso significa? O que Paulo quer dizer com isto? À primeira vista, parece que Paulo está falando da salvação. Ser santificado significa ser salvo, parece. Mas eu creio que não é disso que Paulo está falando, não é? Acho que o contexto não favorece isso. Porque quando você chega no verso 16, Paulo vai dizer que se o cônjuge incrédulo quer se apartar, deixe-se apartar. E a razão é, verso 16, pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Então Paulo está dizendo, não tem nenhuma garantia de que o teu cônjuge vai se converter. Então Paulo não pode estar falando aqui da salvação do cônjuge incrédulo. Irmãos, aqui a gente precisa fazer uma pausa, porque muitos jovens crentes acabam se aventurando num casamento com um cônjuge incrédulo sob esse argumento. Dizendo, não, eu vou me casar, mas eu vou ser um instrumento de Deus para a salvação dele, ou dela, não é? É o famoso namoro missionário, né? Não, eu vou me casar com ele, ele não é cristão, não ama a Cristo, não quer saber, mas depois ele será ganho. E às vezes existem casos, casos concretos de que isso acontece. Fala, tá vendo, fulano de tal, quando casou, o marido ou a esposa era incrédula, hoje está na igreja, já se converteu a Cristo, um bom crente. Pode acontecer, mas não é garantia. Para cada caso desse que acontece, você vai encontrar inúmeros outros que frustrou. E aquele caso lá só aconteceu pela graça e misericórdia do Senhor. Aconteceu não por causa de, aconteceu apesar de. Ou seja, apesar da tolice, da desobediência do jovem ou da jovem crente, Deus foi misericordioso com ele, não é? Mas não há nenhuma garantia de que isso vai acontecer. Então, o que Paulo quer dizer quando ele diz aqui que o cônjuge incrédulo é santificado no convívio do cônjuge crente? Irmãos, eu creio que a gente precisa entender o sentido da palavra, do termo santificado. Vocês sabem que na Escritura, santificado significa separado, não é? Então, você tem dias santificados, dia separado, não é? Você tem, no Antigo Testamento, você tinha os objetos que eram considerados santos, separados para o culto a Deus, não é? Então, a Bíblia usa esse termo santo para se referir aos crentes no sentido não de perfeição moral, mas no sentido de separado.
Eu creio que santificado aqui precisa ser entendido nesse sentido, separado, distinguido de alguma maneira, não é que ele será salvo, mas é que ele será distinguido de alguma maneira. A presença do cônjuge crente há de significar para o cônjuge incrédulo certos benefícios, certas bênçãos temporais que ele vai desfrutar em função desta união. O que eu estou dizendo é que estar na companhia de um crente significa ser abençoado em alguma medida. Em alguma medida. Significa ser distinguido, significa desfrutar de algum tipo de privilégio. Deixe-me dar uma base bíblica para isso. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis 39. Eu creio que aqui a gente tem um exemplo de alguém que foi beneficiado, foi distinguido, foi abençoado, foi santificado por ter na sua companhia um crente. Gênesis 39, a partir do verso 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, preste atenção, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Lembra José do Egito? Na casa de Potifar? Moisés está dizendo aqui, nessa passagem, cremos que foi Moisés que escreveu Gênesis, está dizendo aqui que o Senhor abençoou a casa de Potifar, que era um ímpio, lá no Egito, por causa da presença de José na casa dele. Olha, então, eu creio que é mais ou menos isto que Paulo está dizendo aqui. Um cônjuge incrédulo será abençoado por causa de um cônjuge crente. Um filho incrédulo de um pai crente e piedoso, as bênçãos que o Senhor derrama sobre esse pai, respingará nesse filho. Não é verdade? Não é? Então, pense, a gente conhece na igreja, não é? Você tem na igreja os agregados, não é? A gente chama de agregado, né? Ou seja, a gente que não é da igreja, mas a mulher é da igreja, ou o esposo é da igreja, o pai é da igreja, serve a Cristo. Essa pessoa acaba sendo beneficiada, não é? Veja bem, o incrédulo que tem na família algum crente, ele estará sendo exposto a um punhado de bênçãos. Ele estará exposto ao ensino da Escritura, não é? Ele será exposto ao testemunho cristão, continuamente exposto.
essas pessoas são constantes objetos das orações do povo de Deus. Não é assim? Quando não é cristão, mas por ter ligações com a igreja, quando sofre, quando a dor se abate sobre ele, o ministério da igreja o consola, as orações da igreja sobem aos céus em favor dele. Não acontece isso? Então, existem certos tipos de bênçãos que acabam respingando na pessoa por causa da sua ligação com a igreja, não é? Fica ali na periferia da igreja e tal, e de vez em quando respinga bênçãos na vida dessa pessoa por causa dessa ligação. Então, eu creio que é disso que Paulo está dizendo quando ele diz que o cônjuge incrédulo será santificado por causa do cônjuge crente. Então, acho que é isso. E não há garantia. Paulo diz que não há garantia de que o cônjuge incrédulo será alcançado pela graça salvadora. Mas Pedro disse que, se não há garantia por um lado, há a possibilidade por outro lado. Veja o que Pedro escreve na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 1. Primeira de Pedro 3, 1. Pedro está aí fazendo um apelo para as mulheres crentes viverem uma vida piedosa. Ele diz: mulheres, não seja a beleza de vocês, o adorno de vocês, aquilo que é exterior. Ele diz: mulheres crentes, vocês deviam cultivar mais a beleza interior, a beleza do coração. E aí ele dá a razão no verso 1 do capítulo 3, semelhantemente vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres. Então, Pedro diz que a possibilidade de um cônjuge incrédulo ser impactado pelo testemunho do cônjuge crente e ser alcançado pela graça salvadora do Senhor, existe. Paulo diz que não há garantia, mas Pedro diz que há possibilidade, não é? Então, o que nós aprendemos aqui é que Paulo diz: olha, mantenha o seu casamento. Se o cônjuge incrédulo, ele aceita continuar vivendo nesta relação conjugal, você não deve se divorciar dele, diz Paulo, porque ele será de alguma maneira santificado por meio desta relação. E eu estou dando a vocês o meu entendimento do que significa ser santificado. Ok? Tranquilo aí? Podemos prosseguir? Ok. Então, ele vai ouvir com frequência o ensino da palavra de Deus, ele vai ser impactado pelo testemunho cristão, ele será objeto das orações, não é? Então essas bênçãos devem ser consideradas e o cônjuge crente deve manter o casamento se o cônjuge incrédulo aceita permanecer. Finalmente, Paulo trata aí nos versos 15 e 16 da outra possibilidade. Então até aqui Paulo está tratando de um caso em que o cônjuge incrédulo aceita permanecer. Mas e se o cônjuge incrédulo não aceita permanecer, não é? Aí Paulo vai tratar dessa possibilidade nos versos 15 e 16. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte.
Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Então, muitos estudiosos e a nossa tradição entende que aqui a gente tem uma segunda cláusula de exceção, não é? Qual é a única cláusula de exceção que Jesus disse que havia lá em Mateus 19 para o divórcio? Em caso de relação sexual ilícita, em caso de adultério, Jesus disse que o casamento pode ser, o vínculo pode ser dissolvido. Não significa tem que ser, pode ser. Quando há traição, adultério, a possibilidade de perdão, de restauração, é difícil, é duro, é complicado, mas é possível e deve ser o primeiro caminho tentado, não é? Isso é a nossa convicção. Mas, nesse caso, é uma cláusula de exceção. A nossa tradição reformada entende que aqui nós temos uma outra cláusula de exceção. A nossa confissão de fé de Westminster, não é? Depois, se você quiser pegar lá, vou ler aqui, eu anotei. Confissão de fé de Westminster, capítulo 24, parágrafo 6. Vou ler aqui um pedaço. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, o adultério ou a deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Então, esse é um documento da nossa igreja, nossa Confissão de Fé de Westminster, que com base nesta passagem, coloca que, além do adultério, acrescenta a cláusula da deserção, aqui é obstinada, não é? Alguns falam deserção irremediável. E a base bíblica é este versículo aqui que estamos analisando, 1 aos Coríntios, capítulo 7, verso 15 e 16, né? Mais precisamente o 15. Então, aqui está um caso de deserção irremediável. Base bíblica para deserção irremediável. Esse caso aqui eu mencionei, que o marido dizia que o casamento dele não foi o Senhor quem uniu, por isso podia ser dissolvido. Ele acabou, a despeito da esposa fazer de tudo, ele acabou rompendo o casamento, e nesse caso lá foi considerado pela igreja como uma deserção irremediável. Ele não aceitou manter o casamento e acabou pondo fim no casamento sob essa alegação de que não foi o Senhor. Mais recentemente, agora eu estou levantando questões aqui da eclesiologia ou da prática pastoral. Mais recentemente, eu tenho visto pastores, conselhos, igrejas sustentarem sobre esse verso 7,15, não é? Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Eu tenho visto pastores, conselhos, fundamentar nesse verso
decisões sobre violência doméstica. Então, alguns acham que quando um cônjuge, normalmente é a mulher, não é? É raro um caso do homem ser vítima da violência doméstica, né? Só se for assassinato, já mata de uma vez, não é? Mas violência doméstica, normalmente, porque o homem é a parte mais forte, normalmente é contra a mulher. Então, alguns conselhos entendem que em caso de violência doméstica, essa irmã estaria amparada a romper esse casamento, porque se ela for vítima de violência doméstica, esse versículo da palavra de Deus ampararia essa irmã a colocar fim no seu casamento e não continuar vivendo com um homem violento, não é? Então, são informações sobre... E tem tido casos aí. A igreja, ultimamente, eu tenho visto aí nas redes sociais, casos nos Estados Unidos e por aqui deve ter também, que exigem da igreja uma postura mais firme sobre essa questão de violência doméstica. Há uma defesa hoje de que a igreja precisa fazer a distinção entre pecado e crime. E se for violência doméstica, a igreja trata do pecado e entrega para a justiça tratar do crime. Então, essa deve ser a postura da igreja. Se o marido que tem que defender a mulher, cuidar dela, maltratá-la com violência doméstica, não é? A igreja deve não só disciplinar, mas entregar para a justiça esse marido violento. Ok? Então, a base bíblica está nesse versículo aqui. Então, estou mostrando aqui aplicações desse princípio nos nossos dias, não é? No caso aqui, alguém vai dizer, mas aqui, reverendo, no verso 15, está falando de um descrente que se aparta. E o marido crente que violenta a esposa, não é? Bom, se ele não se corrigir, não ouvir a igreja, não se arrepender e não se corrigir, ele deve ser excluído e a partir de então ser tratado como descrente, não é? Se ele não se corrigiu, não ouviu a igreja, o que Jesus disse? Considera-o gentio e publicano. E a partir de agora, esse verso se aplica. Tira a mulher da companhia dele, entrega o sujeito para a justiça para ele prestar contas, não é? Da violência, do crime que ele cometeu contra a sua esposa. Então, isso são questões... Algumas pessoas têm dito, olha, a igreja precisa montar um protocolo para lidar com casos de violência doméstica, porque a igreja não pode acobertar esse tipo de coisa. Muito bem, então Paulo diz aqui, em suma, qual é o ensino da Escritura que a gente pode concluir aqui da pena de Paulo nessa porção? Então, casamento é indissolúvel, divórcios acontecem por causa da dureza do coração e duas exceções da indissolubilidade do casamento. Seria o caso de, por causa de Mateus 19, adultério, relação sexual ilícita e deserção irremediável. Então, Paulo tratando de problemas lá no primeiro século de uma igreja local, nos dá luz para problemas bastante modernos dos nossos dias e que a gente não tem como escapar. A igreja acaba tendo que lidar com essas questões hoje. Então, creio que esse é o ensino aí dos versos 10 a 16
do capítulo 7. Semana que vem, a gente pega do 17 em diante. Alguma pergunta? Alguma colocação sobre versos 10 a 16? Pois não. Pois não, Eurídice. Sim. Isso. Eu creio que é a mesma coisa do cônjuge, né? Um filho, mesmo que inconverso, ele é santificado por ser filho de pais crentes, no sentido de estar sendo alcançado por certas bênçãos temporais. Então, a gente não pode negar, por exemplo, que esse filho está sendo alvo da ministração da palavra de Deus. Se essa família é uma família zelosa do culto doméstico, ele está sendo exposto ao ensino da palavra de Deus, ele está sendo exposto ao testemunho dos pais. Acaba vindo à igreja uma vez ou outra, né? No Dia das Mães, no Natal, aí vem. Vem à igreja e é exposto. A igreja ora, não é? Aqui na nossa igreja, a gente tem visto aqui nas nossas reuniões de oração, a igreja derramando diante do trono da graça, oração pelos nossos filhos que ainda não estão andando com o Senhor, não é? Então a igreja ora, tudo isso são bênçãos que esses filhos recebem e que não receberiam se eles não tivessem inseridos no seio de uma família cristã. É verdade, é verdade. E a possibilidade de essa semente germinar no coração dele, não é? É uma grande esperança nossa, e é o que nós buscamos e queremos, não é? Então, eles são distinguidos de alguma maneira. São distinguidos, não é? O fato de nascer numa família cristã faz diferença, faz grande diferença, não é? No sentido de estar dentro da esfera da graça, não é? Está debaixo da esfera da graça, onde a graça salvadora de Deus está operando. Então veja bem, um incrédulo que vem aqui no culto todo domingo, assenta aí, ele está sendo exposto à ministração da poderosa palavra do Senhor. Quer dizer, a possibilidade desse indivíduo ser alcançado pela graça, ela é maior se não estivesse aqui. Se a palavra de Deus é o principal meio de graça, não é? Então, estar aqui sendo exposto ao ensino da palavra de Deus é uma bênção. E mesmo que enquanto não seja alcançado pela graça salvadora, há muitos benefícios, não é? Em termos de boa moralidade, bom ensino ético e etc. Então é nesse sentido que eu acho, sabe, Eurídice, de que Paulo está dizendo que o cônjuge e os filhos são santificados pelo convívio com o cônjuge crente ou pais crentes. Acho que essa é a interpretação. Espero que o dia que eu encontrar com o apóstolo Paulo e pergunte para ele assim, Paulo, é isso mesmo que você estava dizendo lá? Ele não diga, ih, rapaz, não é nada disso. Brincadeira. Mas eu acho que é uma boa interpretação. Acho que Paulo não está dizendo que são naturalmente convertidos. Acho que não, por causa do contexto, né? Porque quando Paulo vai falar
que deixa apartar a parte incrédula, se quisesse apartar, a razão que ele dá é, porque como é que você vai saber se ele vai se converter ou não? Então não há essa garantia. Embora Pedro diga que há possibilidade. Não há garantia, mas há possibilidade. Mais alguma pergunta? Pois não, Elcelino. Pois é, Eucelino. Você é perspicaz, rapaz. Você é perspicaz. Ok. É o seguinte: os, os intérpretes se dividem aqui. Ah, alguns intérpretes acham que nenhuma destas duas cláusulas de exceção permitem um novo casamento. Permite a dissolução, mas não permite um novo casamento. Tanto no caso de adultério, quanto no caso de deserção irremediável. Outros intérpretes entendem, se houve a dissolução, a parte que é vítima tanto do adultério quanto da deserção irremediável está livre para contrair novas núpcias, porque ela foi vítima dessa dissolução. Então há uma divisão. Você vai encontrar gente boa dizendo que o que se permite nessa passagem é só a dissolução. Outros vão dizer, não, vem a reboque o direito de contrair novas núpcias. É um caso difícil. Eu não trouxe isso à tona porque há essa divisão, mas você é perspicaz, você levantou. Ok, mas então os intérpretes se dividem, tá? Caso difícil, Alcelino. Pois é. Eu tenho entendido, Ângela, que em caso aquele que é vítima, ele estaria livre para contrair novas núpcias. Porque Paulo diz aqui, o que me chama a atenção é o seguinte, ó. Paulo diz aqui, é difícil, não está muito claro. Mas Paulo diz aqui, ó, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Verso 15. Não fica sujeito à servidão. Então, é como se o outro cônjuge tivesse morrido. Assim como a morte põe fim no casamento e me deixa livre para contrair novas núpcias, eu entendo que esses casos de exceção é como a morte. Me deixa livre para contrair outras núpcias. É difícil hoje a gente detectar culpado, né? Quem é o culpado e quem é a vítima. Houve um tempo em que isso não era feito consensual, então a igreja seguia a decisão da justiça. Mas hoje, para evitar dor de cabeça nos tribunais, tudo é consensual, não tem litígio mais não. Aí como é que a gente descobre quem é vítima, quem não é? A não ser que a gente acompanhe. Esse caso que eu citei exemplo, eu acompanhei, eu aconselhei, e nas minhas conversas eu vi a esposa lutando pelo casamento e o marido doido para se livrar. Então eu acho que ela foi vítima de uma deserção irremediável. Ela se casou de novo e eu acho que ela tinha o direito. Ele se casou de novo. Eu acho que ele pecou contra Deus. Eu acho que ela não pecou.